Eu trouxe para a nossa reflexão de hoje um texto no Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 16. Eu vou ler a partir do verso 16 até o final do capítulo. E peço que você acompanhe aí na sua Bíblia ou na Bíblia de quem estiver perto de você. São palavras de Jesus. Um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disso que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino ou a menina, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem ou uma mulher. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo que se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos: agora que falas claramente, não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos cada um para a sua casa e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Nós vamos, se Deus quiser,
celebrar mais uma vez a Páscoa na nossa vida. O evento da Páscoa está marcado para o final desse mês. E eu queria, ao trazer esse texto para nós refletirmos, nos prepararmos melhor para comemorarmos a Páscoa desse ano. O que significa a Páscoa? A Páscoa judaica significa um momento de comemoração e celebração pela libertação da escravidão do Egito, que Deus fez com o seu povo através de Moisés. Até hoje eles comemoram a Páscoa, lembrando esse evento. Para nós cristãos tem outro significado. Nós relembramos a morte e a ressurreição de Jesus para termos a nossa salvação. Mas eu queria que a gente pensasse hoje, refletisse um pouco sobre que sentimentos a gente tem numa festa da Páscoa. O que a gente sente? A gente sente. Tem gente que pensa que a Páscoa é só um feriado para fazer uma festa alegre com muito chocolate. E de fato o chocolate é tão gostoso, mas não só na Páscoa, durante todo o ano eu como chocolate todo dia. Mas o chocolate, o ovo de Páscoa não representa a Páscoa. É preciso dizer isso. Não representa a Páscoa. Para outras pessoas, a Páscoa é uma época de tristeza, em que eles querem colaborar com o sofrimento de Jesus, sofrendo um pouquinho também. Aí tem gente que abre mão de alguma coisa, de comer alguma coisa, de beber alguma coisa, de fazer alguma coisa, tendo uma certa participação, ou querendo uma certa participação no sofrimento de Jesus. E eu queria que a gente pensasse então, e nós? O que nós sentimos durante uma Páscoa? O que nós compreendemos do evento da Páscoa? Porque eu acho que a gente precisa compreender bem o evento da Páscoa para ter um sentimento adequado a esse evento. Para viver mais uma Páscoa de forma adequada, bíblica, como Deus quer que a gente viva. E eu trouxe esse texto porque esse texto está num grupo de capítulos do Evangelho de João, que são discursos do adeus que Jesus fez aos seus apóstolos antes de ir para a morte e ressurreição. Então, do capítulo 13 até o capítulo 17, nós temos registrados por João esses discursos do adeus. É como se fossem instruções importantes e preparos importantes que Jesus estivesse fazendo com os seus apóstolos, para que quando chegasse a hora da morte eles estivessem preparados. Então, por exemplo, no capítulo 13, o mais importante do capítulo 13 é o único mandamento que Jesus deu na nova aliança para os seus discípulos: que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Capítulo 13 é o mandamento do amor. No capítulo 14, Jesus fala que vai enviar o Espírito Santo como consolador para guiar os seus discípulos, consolar os seus discípulos depois que Jesus não estivesse mais fisicamente com eles. No capítulo 15, Jesus faz uma comparação entre ele e os discípulos com uma videira. E ele diz que eles foram chamados para frutificar, mas só vão conseguir frutificar se continuarem ligados a ele, Jesus, que é a videira. Ele está se despedindo, ele está preparando.
Agora, no capítulo 16, ele vai falar de que sentimentos, aliás, são sentimentos fortes, que a gente entende como emoção, que emoções estarão no coração dele e dos seus discípulos quando a hora chegar. Quando a hora da morte vier, quando a ressurreição acontecer. Que emoções Jesus vai sentir, os seus discípulos vão sentir e nós podemos sentir, devemos sentir quando passamos por uma Páscoa. Quais são as emoções? A primeira emoção está no versículo 20, que diz assim: em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa alegria se converterá, a vossa tristeza se converterá em alegria. Primeira emoção que Jesus e os seus discípulos iriam sentir, uma profunda tristeza pela morte dele. E eles de fato sentiram muita tristeza. E eu acho que eles sentiram muita tristeza por dois motivos. Primeiro, porque Jesus era muito importante para eles, era um seguidor que lhes propôs um projeto de vida chamado Reino de Deus. Um seguidor jovem, com 30 e poucos anos, começando a vida adulta, e de repente ele vai ser morto de uma forma cruel, de uma forma injusta. E aqueles discípulos não aceitaram isso, não entenderam isso, não gostaram disso, ficaram profundamente tristes com essa morte de Jesus. Não sei se todos os discípulos, mas muitas pessoas naquela época tinham a expectativa de que Jesus, o projeto de Jesus foi que ele se tornasse um rei naquela terra e libertasse o povo judeu do jugo romano. E de repente Jesus morre. Mas há um outro motivo. É que com a morte de Jesus, para nos trazer perdão e salvação, a gente descobre um pouco mais quem somos nós. E eu fico pensando assim, se foi necessário o Filho de Deus morrer jovem numa cruz em meu lugar, é porque o meu problema diante de Deus é grave. Eu não consigo resolver. É porque sou e somos pecadores e esse pecado levou Jesus à morte na cruz em nosso lugar. Quem ainda não entendeu isso, procura fazer alguma coisa para conquistar o céu, para conquistar a salvação, para conquistar o perdão. E são coisas boas, o ser humano parece que tem um potencial muito grande para fazer o bem, mas alguns têm potencial muito grande para fazer o mal. Então, por mais que a gente faça o bem, a gente não consegue conquistar a salvação, não consegue se ligar com Deus, não consegue ter o perdão dos nossos pecados a vida toda, não consegue. Foi necessário Jesus. Mas a tristeza é uma forma da gente entender isso conosco hoje. E eu acho que toda vez que a gente passa pela Páscoa, a gente deve se lembrar que Jesus foi a uma cruz no nosso lugar, e isso deve produzir tristeza no nosso coração. Tristeza por causa do nosso pecado, por causa da natureza humana, porque não conseguimos chegar lá, porque a gente não é aquilo que pensa que é. Tristeza, arrependimento. A gente precisa sentir um pouco isso nesse projeto de salvação que Jesus veio trazer.
Vamos para a segunda emoção? Está no versículo 22. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Segunda emoção, uma alegria intensa, uma alegria duradoura, uma alegria de verdade, uma alegria pela ressurreição de Jesus. A gente conhece pela história que tanto as mulheres que foram ao túmulo, quanto alguns apóstolos que também foram ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus, mas encontraram anjos que informaram o que tinha acontecido com Jesus, elas voltaram assim, maravilhadas, sem entender direito o que tinha acontecido, mas com o coração transbordante, porque Jesus não foi retido pela morte. Jesus venceu a morte, Jesus foi ressuscitado, voltou a viver corporalmente e matou a morte. Por isso essa alegria. Então o projeto que antes eles achavam, que os discípulos achavam que tinha acabado, não, o projeto continua, só que de uma forma melhor, de uma forma que eles nem tinham imaginado ainda. E esse projeto vai continuar com a volta de Jesus para o Pai, depois com o envio do Espírito Santo para os cristãos, o início da igreja para anunciar o Evangelho a todas as nações. E nós já estamos no ano 2024 e esse Evangelho continua sendo anunciado em todas as igrejas, em todas as nações, cumprindo aquilo que Jesus começou lá, o projeto que ele fez lá. Então, meus irmãos, a Páscoa, ao mesmo tempo que nos traz tristeza, porque foi preciso Jesus se sacrificar por nós, traz também muita alegria, por dois motivos. Porque Jesus venceu a morte e porque ele promete que nós também vamos vencer a morte pela ressurreição. A Bíblia diz isso, quando Jesus voltar, ele vai nos ressuscitar, nós vamos viver novamente em corpo para viver na sua presença eternamente. Essa alegria ninguém pode tirar daquele que segue a Jesus, daquele que crê em Jesus. Por isso, a Páscoa trouxe a emoção da alegria por causa da ressurreição de Jesus. Vamos para a terceira emoção, versículo 33. Ele termina esse capítulo dizendo assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora vamos ler o verso 24 também. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Eu quero unir esses dois versículos para dizer que a terceira emoção, que é mais do que emoção, é a paz. Paz é um pensamento, paz é um sentimento, paz é uma maneira de reagir, mas vamos classificá-lo aqui hoje como uma emoção. Paz. Mesmo num mundo de aflição. E eu quero juntar esses dois versículos para dizer que a paz que Jesus nos deu e quer que a gente viva todo dia vai depender muito da nossa oração. Quando Jesus falou assim: até agora eu tenho estado convosco e tudo que vocês querem, vocês me falam.
mas daqui para frente eu não vou estar mais fisicamente convosco, mas vocês terão acesso a mim. Eu quero que vocês peçam ao Pai em meu nome, que Ele vai responder, Ele vai atender. Então, eu acho que diante de uma situação aflitiva, seja de uma doença, seja de um acidente, seja de uma morte, seja de qualquer outra aflição que a gente passe nesse mundo, a gente pode experimentar paz, apesar da aflição, pela oração. Colocando aquilo diante de Deus, buscando o seu consolo, buscando a sua direção, porque aí a gente pode enfrentar uma tribulação com a cabeça no lugar, com o coração em paz. Vai ficar tudo bem. Está tudo bem. Tem gente que acha que seguir a Jesus é uma coisa triste, é uma coisa sem graça, é uma coisa como se a gente tivesse que abandonar o mundo. Eu acho que é o contrário. Nesse discurso de Jesus, Jesus está falando que a fé cristã nos faz sentir triste, sim, num momento ou outro, que a gente erra, que a gente descobre um erro de alguém, a gente fica triste, mas é momento de alegria pela vitória que Jesus conseguiu, e mais, é momento de paz, porque Jesus além de Salvador, é o Senhor, que está dirigindo todo mundo, toda a história. Nele nós confiamos e nele a gente pode viver em paz. Apesar de tudo o que acontece, a gente pode viver em paz. Então eu queria deixar isso com vocês. Mais uma Páscoa está chegando no final desse mês. 3 emoções para a gente experimentar. Tristeza pela morte de Jesus, que nós vamos relembrar. Alegria pela sua ressurreição, que também nós vamos relembrar. E paz, porque Ele nos garante a sua paz e nos dá o recurso da oração para a gente viver essa paz dia a dia. Vamos entender melhor a Páscoa? Vamos ter os sentimentos adequados para essa próxima Páscoa? Creio que a palavra de Deus está nos orientando nesse sentido. Deus nos ama, enviou Jesus para morrer em nosso lugar, mas somos pecadores e carentes do seu perdão e da sua graça. Experimentemos tristeza, alegria e paz pelo plano de Jesus a nosso favor. Que Deus nos abençoe.